Hoje com um assunto muito interessante, como gerar renda extra com sublimação em costura criativa. Olá, eu sou a Crisa Gama, artesã empreendedora e instrutora de artesanato. Eu vou te contar um pouco sobre como gerar renda extra em costura, em sublimação com costura criativa. Então, se você tem dúvidas como começar, qual material, qual equipamento que você tem que utilizar, o que você precisa comprar no início, né, para você começar a fazer a sublimação com a costura criativa, quais são os equipamentos realmente necessários, né, para começar, fica aqui comigo até o final, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas e te dar muitas dicas valiosas para você começar nesse mundo maravilhoso da sublimação em costura criativa. Se você se interessa por esse tema e outros relacionados à sublimação à costura criativa ou produção em escala de artesanato personalizado, se inscreva no meu canal do YouTube e ative o sininho para ficar por dentro das novidades, tá bom? Então vamos lá. Bem-vindo a todos. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? O que aconteceu comigo, a minha experiência, né, nesse mundo de sublimação em costura criativa e como que eu adaptei de gerar uma renda extra para minha família, né? E trabalhando fora também, né? Porque eu sou professora, sou funcionária pública, ainda exerço o meu cargo, né? E eu divido essas duas funções, né? Então, eu comecei na costura criativa em 2014, né? E eu tinha, nessa época, em 2014, eu tinha um bebezinho de 4 meses, que é o meu filho mais novo. E trabalhava pela manhã e à tarde ficava em casa cuidando das crianças, né? Além de cuidar das crianças, eu comecei com a costura criativa. E eu conseguia conciliar o trabalho como professora de manhã, à tarde cuidando do bebê e ainda costurando, né? Então, assim, eu fui juntando as duas coisas. Na hora de costurar, de fazer as minhas peças, como eu trabalhava na escola, o meu maior foco de venda era na escola. Então, o que eu fazia? Eu fazia peças para as professoras, né? Para as pessoas que estavam na escola e que precisavam dessas peças. Então, foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo os estojos, as pastas, bolsa, né? As professoras, Cris, me faz as bolsas pra gente carregar os cadernos, estojo. Então, eu comecei fazendo as bolsas também, né, grandes, personalizadas, dentro só da costura criativa. Depois é que eu entrei na sublimação. Depois que eu entrei na sublimação, foi longe, né? Porque eu comecei mesmo a fazer um monte de peça e foi deslanchando, né? E até hoje eu ainda faço isso. Eu trabalho pela manhã e à tarde, e no comecinho, né, da noite eu ainda fico aqui no ateliê fazendo as minhas coisas, concilio, planejo, faço tudo direitinho. Tem dia que a gente fica meio louquinha, né? Mas no final tudo dá certo. Se você fazer as coisas com planejamento, determinação, garra, né, que você consegue. Eu tenho 2 filhos, tenho um marido, tenho tudo isso para poder cuidar. Então, assim, eu consigo, graças a Deus, dar conta de tudo. Trabalho muito bem na minha escola também, né? Então, assim, tudo que eu faço, eu falo assim, que tudo que eu faço, por mais difícil que seja, eu tento fazer com prazer. Porque tudo aquilo que você faz com prazer e com amor, se torna mais fácil, né? Se torna mais prazeroso e passa mais rápido. Então, tudo que eu faço, eu tento fazer sempre com amor e carinho, para poder passar mais rápido, mesmo se seja um momento que eu não queira estar ali, não queira estar fazendo, eu faço com muito amor e carinho, pensando assim, que maravilha poder fazer. Então a gente tem que sempre ser grato, né, por aquilo que a gente faz, que tudo flui bem, né?
Então vamos começar? Nesse vídeo eu vou falar somente sobre como gerar renda extra com sublimação em costura criativa. Mas se vocês gostarem e quiserem mais vídeos como esse, deixe um comentário para eu saber, tá bom? Então vamos lá? Vou colocar alguns tópicos e vou falando sobre eles, tá? Quais equipamentos são indispensáveis para começar a fazer sublimação em costura criativa? Então, gente, para sublimação, o que nós precisamos para a sublimação? Precisamos da prensa e precisamos da impressora, né? São essas duas coisas que nós precisamos, a prensa e a impressora. Para costura, uma máquina de costura, certo? E os materiais para fazer, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um, tá? Então eu preciso comprar uma impressora. Nós temos já um vídeo que eu falei sobre tudo sobre impressora. Busca lá no nosso Insta que nós temos tudo falando tudo sobre a impressora. Então eu preciso de uma impressora. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo, eu tenho uma prateleira inteira de impressoras, né? Eu tenho desde a mais simples, que é a L120, até a maior que fica aqui atrás, que é a L1300. Então eu preciso primeiro de uma impressora, que ela tem que estar com tinta sublimática, tá bom? E para poder começar a fazer. Ah, preciso também do computador, né? O computador também é muito fundamental. Então vamos lá. Preciso da impressora, o computador e a prensa, né? Então eu já tenho a impressora, vou comprar a minha prensa, tenho a minha prensa. A prensa nós temos vários tamanhos, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre as prensas, mas nós temos desde a pequenininha, 38 por 38, até a maior de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 70. Aqui eu utilizo 45 por 35, mas tem a 45 por 60, que é excelente também, que eu até aconselho a comprar, né? Porque eu acho que quando um espaço maior, você produz mais o serviço, né? Então isso ajuda a produzir melhor, você consegue produzir mais, né? Então eu tenho a impressora, tenho a prensa. Já tenho o meu computador com um programa que eu preciso para editar as artes, né? Pode ser o Corel, pode ser o Inkscape, pode ser o PowerPoint, pode ser o Studio, pode ser o Photoshop, aquele que você tem mais habilidade para utilizar. Você vai utilizar o que você tem mais habilidade, tá bom? E tenho também, para começar, os materiais, né? Se eu vou fazer a sublimação em costura criativa, eu vou precisar do quê? Eu trabalho com a dublagem, né? O que é a dublagem? A dublagem é um nylon 600, eu até deixei separadinho aqui. É um nylon 600, que é essa parte aqui de trás, né? Com o tecido de poliéster, né? Então eu tenho que ter isso também para eu poder começar. E fora os outros acessórios de costura, né? Como fecho, cursor, linha, né? Algumas fitas, pedrinhas, essas coisas assim pra gente poder começar, tá bom? Então, se a gente não tem isso, Cris, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho como comprar esses equipamentos agora, mas eu quero começar a gerar renda extra com costura e sublimação. O que eu faço? Quando eu comecei, eu vou falar pra vocês o que eu fiz, que funcionou pra mim e que pode funcionar pra você também. O que eu fiz? Eu tinha uma amiga, tadinha, tenho ainda, a Aline, linda, que me ajudou muito no começo. Aqui na minha cidade, quando eu comecei, a sublimação na costura ainda não era igual está agora. Quase não tinha. Tanto é que, assim, ela trabalhava com sublimação, ela fazia camisa, caneca, essas coisas assim. A impressora, a prensa dela é até aquela 8x1, né, que você faz caneca nela, você faz camisa, você faz boné, você faz prato, você faz um monte de coisa numa impressora só, numa prensa só, perdão, numa prensa só.
E eu peguei e falei assim, Aline, testa pra mim ver se dá certo. E levei pra ela um pedaço de nylon 600 com o cetim. E ela prensou e deu certo. Eu falei assim, opa, então dá certo. Então o mecanismo que eu tava assim na minha cabeça tava certo. Mas antes disso, o que eu fiz? Ela fazia pra mim na lona, no banner. Esse material de banner, eu montava a arte, mandava pra ela e ela imprimia, né? Eles em uma máquina própria que imprime. E ali eu comecei. Eu comecei fazendo assim. Eu lembro que foi eu não lembro muito bem o ano, mas eu fiz pro Dia dos Professores necessaire e eco bag com esse material. Gente, eu vendi muito. E era um material bom, né? Porque se você pegar um banner aí, você vai ver que ele é bem grossinho. Dava pra mim costurar tranquilo, porque apesar de ser grosso, não era assim uma coisa, né, tão grossa assim, mas é bem resistente. E eu vendi muito. Então você pode começar assim. Vamos começar a fazer como um banner. Ah, mas eu quero fazer igual você faz, Cris. Hoje nós temos muitos aí no mercado que vendem já as placas prontas de sublimação com vários modelos de nécessaire, de bolsas, de bolsinhas, de tudo, né? Nós temos no mercado, você pode conseguir aí que eles enviam pelo correio, né? Já a peça assim, já sublimada, né? E é só você cortar e começar. Não tem desculpa, você pode começar agora mesmo a gerar sua renda extra para fazer sublimação em costura criativa. Só não pode ter preguiça, não pode deixar para depois, porque isso que atrapalha. Você tem que ser persistente e botar a mão na massa, porque senão você fica pensando, o tempo passa e você não faz. Então tem que fazer, tá bom? Então eu já falei pra vocês todos os equipamentos que nós precisamos. Se eu não tenho equipamento, como que eu posso estar fazendo, né? E eu vou falar um pouquinho agora da quantidade de material, tá? Qual a quantidade de material que eu devo comprar para começar? Quando você está começando, você não tem um dinheiro para investir, né? Você está querendo gerar uma renda extra, sinal que a sua renda já não está, né, muito boa. Então você está querendo gerar uma renda extra. O que você vai fazer? Ah, Cris, eu vou lá e vou comprar um rolo fechado de nylon 600, um rolo fechado de microfibra ou cetim? Não vamos fazer isso, né? Primeiro você vai avaliar o que você vai fazer, para quem que você vai vender. Se você trabalha fora, né? Tem muita gente aí que é enfermeira, que está trabalhando no hospital. Vamos focar na enfermagem, as bolsinhas para o hospital, para as enfermeiras, para médicas, etc. Se é professora, foca. Se trabalha no RH, no escritório, elas precisam de lancheira térmica, precisam de bolsinhas assim, assado. Você vai focar naquilo, de repente, no seu trabalho, aonde você trabalha, o que as pessoas do seu trabalho precisam. E você vai comprar uma quantidade pequena, você não vai comprar uma quantidade grande. Você vai comprar pouca. Você vai fazer um mostruário, você vai começar a mostrar o seu trabalho. Então você não precisa comprar muito, né? Se você já tem o equipamento todo, então vamos lá, vamos comprar uns 3 metros de nylon 600, uns 3 metros de tecido, né? De tecido poliéster, aí é ao critério de cada um. Ou a microfibra, ou o cetim, tá? Qualquer um desses. Então, você vai comprar pouquinho, vai comprar aí 5 metros de fecho de cada cor, né? Uns 20 cursores, dependendo da quantidade de peças que você vai fazer. Então, você não precisa comprar muita coisa, você está começando. Então, você não precisa ir lá e gastar todo o dinheiro que você tem para comprar um monte de material. Não, foca, sempre foca.
O que eu vou fazer? Anota no papelzinho, qualquer papel. Eu gosto muito de anotar. Anota. Eu vou fazer isso, isso, isso. Então, eu vou precisar disso, disso, disso. Pronto. No começo, gente, eu gastava horrores. Então, tudo que eu ganhava, eu gastava. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Não sei de onde que eu vinha. A renda extra pra minha família nunca aparecia, né? Era uma coisa ou outra. Porque eu ia pra comprar um tecido, saía de lá com 10. De tanto que eu comprava tecido. Antes da sublimação. Então, a gente tem que focar para não exagerar na hora de comprar material. Tá bom? Como que eu devo vender meu produto? É o que eu estava falando. Aonde você trabalha? Ah, eu trabalho no hospital. Então, foca nas pessoas que trabalham ao seu redor. Vamos começar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque até se você for começar a colocar no seu Insta, no seu Face, você vai... A sua rede social é aquela que você convive. Então, você convive, você trabalha onde? Você trabalha no supermercado? Você analisa ali o que as meninas precisam, o que os meninos precisam, que estão ao meu redor precisa. E tenta fazer um produto destinado a eles. Como quando eu comecei, eu estava na escola. Então, eu observava. Ah, elas estão precisando de um estojo. Chegava no começo do ano, já tinha o kit pronto do estojo, da capa de caderno, da bolsa, tudo isso. Eu chegava na escola, ah, que lindo, Cris, eu quero. E já chegava com um monte de encomenda. Então, você tem que analisar dentro do seu meio. Analisa dentro do seu meio. Aonde que você trabalha? Começa ali, se você já está trabalhando fora, começa ali. Ah, não, Cris, eu não trabalho fora, eu estou em casa, mas eu quero começar a fazer com isso. Então, vê o seu meio social, os seus amigos, a sua vizinhança, o que eles precisam, o que eu posso atender, quais as necessidades que eu posso atender das pessoas que estão ao meu redor, porque mesmo na rede social, a maioria quando está começando, tem a rede social, começa na rede social, quem está na rede social são os amigos próximos, vizinhos. Então, é aquelas pessoas que você tem que atender. Até para você começar a postar. Ah, eu fico em casa. Eu não trabalho fora, eu estou em casa, estou desempregada e eu preciso de gerar uma renda extra. Eu quero gerar essa renda extra com sublimação e costura criativa. Então, o que eu vou fazer? Vou observar. A minha vizinha sai muito para fazer compras. Vou oferecer para ela uma eco bag, um porta-moeda, um porta-celular, uma bolsinha para ela carregar o celular com cartão. Então é isso que você tem que analisar e começar, porque um vai falando pro outro e assim você vai. Primeiro você vai começar com poucas peças, depois você vai aumentando, né? A sua demanda vai aumentando, porque eu sempre falo isso, não existe melhor propaganda do que o boca a boca. Quando você vende e o cliente gosta da sua peça, ele vai falar. Isso aconteceu comigo, né? Um cliente comprava e falava assim, não, vai lá, compra dela, passava o meu contato. Ah, compra dela, passava o meu contato. E assim ia, né? E foi crescendo essa rede. Foi crescendo, foi só aumentando. Eu comecei com um pouquinho dentro da minha escola, depois fui aumentando para outras escolas. Teve um ano que foi muito interessante, na prefeitura que eu trabalho, todo começo do ano, né, eles fazem uma reunião geral, né, com todos os professores. E, se eu não me engano, foi no segundo ano que eu já estava trabalhando com sublimação e costura criativa, que teve esse encontro. A gente poderia entrar ou de manhã ou à tarde, né? E eu ia de manhã e à tarde, porque várias professoras me encomendavam. Então, eu ia de manhã para entregar e ia à tarde também para entregar. Então, assim, todo mundo já começou a me conhecer. Então, dentro da rede, muita gente já me conhece, já sabe do meu trabalho, já todo ano me pede,
né? Vai chegando no começo do ano, já fala, Cris, olha, eu preciso do estojo, preciso da bolsa, preciso disso, preciso daquilo, eu passo pro notebook, capa para diário, capa para isso. Então, você já vai fazendo. Então, você vai fazendo dentro do que você do seu meio, dentro do seu meio. Tenta investir o seu meio, né? Eu conheço muita gente que às vezes trabalha no hospital e gosta disso também, gosta do artesanato. Então investe. Nossa, no hospital é um ótimo lugar também para vender, né? Você faz... Nossa, os meninos, as enfermeiras adoram bolsinhas. Eu tenho uma cliente que ela é supervisora, né, no hospital aqui da minha cidade, e ela sempre encomenda comigo. Ela fala assim, Cris, essas meninas não cansam dessas bolsinhas suas. Posso fazer bolsinha, fazer que elas amam bolsinha. Cada hora estão com uma bolsinha diferente. E é assim mesmo, né? Então, todo mundo gosta, gente. Todo mundo gosta de bolsinha, todo mundo gosta de necessaire. Pode ser homem, pode ser mulher, gosta. Então, é muito bom. Então, você foca nisso. Foca no seu meio para poder começar, tá? Outro tópico importante. Como precificar o meu produto. Agora o bicho pegou, né? Como que eu precifico? Gente, quando a gente está começando, é muito difícil isso. Eu falo porque eu passei por isso, né? A gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho, né? Não pode fazer as coisas a preço de banana. Então, é muito importante isso. Existe toda, né, uma tabela por aí que faz, você tem que tirar água, luz, internet, tudo isso. Você tem uma tabelinha que você coloca embalagem, quanto que você gasta de embalagem, quanto que você gasta, às vezes, de transporte para poder levar, para entregar. Igual eu falei, eu ia de manhã que era o meu horário, mas eu ia à tarde também que não era o meu horário. Eu ia gastar transporte, né? Quando eu comecei, eu entregava muito, eu ia para entregar. E uma coisa, por exemplo, fazendo até um parêntese aí, né? Eu saía muito para entregar. Eu fazia e saía para entregar. Levava quase 2, 3 horas fora de casa para entregar mercadoria. Até que eu cheguei à conclusão que esse tempo que eu levava para entregar, para mim, era o tempo que eu perdia produzindo as peças. Então, não valia a pena eu fazer essa entrega. Eu perdia tanto tempo entregando que não valia a pena. E era mais fácil a pessoa vir buscar, né? Então, eu já comecei a cortar um pouco isso também, né? De estar entregando. Então, tudo isso você tem que avaliar. Então, no começo, o que eu fiz? Eu calculava assim, né? Até deixei aqui separadinho para mostrar para vocês. Eu calculava, eu escrevia, né, numa peça, vamos pôr, a necessaire, né? Essa necessaire aqui. Quanto que eu gasto de nylon 600 e quanto que eu gasto de... Essa daqui é no cetim, né? Também ela tem um brilhinho. E quanto que eu gasto no cetim? Ah, eu gastei 50 centímetros. Então, aí eu colocava o preço do nylon. Deixa eu pegar a calculadora aqui para mostrar para vocês. O preço do nylon 600, vou só meu papelzinho. O preço do nylon 600 tá R$16. Então, eu vou calcular 16 dividido por 0,50, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, 32 centavos, tá? Então, é isso que eu vou gastar de Duratran. E vou fazer a mesma coisa com tecido, vou fazer a mesma coisa do fecho, eu vou calcular tudo que eu gasto. Ah, quanto que é o cursor? 50 centavos? Coloco lá. E no final, eu vou ter o valor da minha necessaire, tá? Então, eu já tenho o valor da minha necessaire. Por exemplo, eu gasto com essa necessaire aqui, o valor que eu gasto na minha cidade, isso varia de cidade para cidade. Por isso que é muito importante cada um fazer o seu cálculo, tá? Porque isso varia muito de cidade para cidade. Então,
Nessa necessaire aqui, por exemplo, na minha cidade, eu gasto, quem compra e não escute, eu gasto R$1,20, tá? Vamos dar um exemplo que eu gasto R$1,20 nela, tá? Nesse R$1,20, tá anotadinho aqui, ó, R$1,20, tá? Nesse R$1,20 que eu gasto, eu não posso, então, eu vou colocar o dobro que eu já ganhei. Não, você vai gastar a máquina de costura, você vai gastar o seu tempo, né? O tempo, você tem que se pagar. Então, você tem que colocar o seu tempo também, né? Então, a gente calcula quanto tempo eu gasto para fazer uma necessaire. Eu consigo fazer quantas necessaires? A hora de trabalho, nós trabalhamos, né, o correto é trabalhar 6 a 8 horas por dia. Então, você vai dividir tudo isso. Quantas necessaires eu consigo fazer num dia? Né? Quanto que eu quero receber? Quanto que eu quero receber? Eu quero receber R$3 por cada necessaire. Cada necessaire que eu fizer, eu quero receber R$3. Então, isso tem que ser meu. Então, você vai colocar lá, a sua hora de trabalho vai ser R$3. Você quer ganhar R$3, você vai estar pagando somente R$3 para você. A sua hora de trabalho em relação ao necessaire vai ser R$3. Então, você vai colocar lá, mais R$3, né? Que é a hora de trabalho, certo? E aí, você vai colocar um percentual também de luz, né, internet, isso daí que dá em torno, gente, que eu já fiz o cálculo, isso é praticamente geral, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. O custo fixo mensal, mais ou menos, em geral, por peça, dá em torno de R$1,85, tá? A R$2,50. Isso varia também de região para região, mas é mais ou menos isso, tá? De 1 a 85 a 2,50. Você vai colocar esse valor também, certo? E tem o que? Os custos adicionais. Você vai entregar assim? Você vai lá e vai dar pro cliente assim? Ou você vai colocar numa embalagem? Você vai colocar numa caixinha? Você vai colocar no saquinho? Ah, não, Cris. Eu, por exemplo, como a gente trabalha com personalizados, você não sabe como que a pessoa vai fazer. Se ela, eu, por exemplo, que faço muito, né? Faço a produção em escala desses produtos. A pessoa me encomenda 20, 30 necessaire. Então, às vezes personalizados, cada um com um nome. Então, eu vou ter que colocar no saquinho transparente para a pessoa poder ver, né? Eu gosto de entregar no saquinho transparente. Outra coisa que eu gosto de fazer, aqui também separadinho, de produção, não tá aqui mais. Eu gosto de colocar um cheirinho neles, né? Porque aí a pessoa, quando abre, esse é um marketing olfativo. A pessoa sente o cheirinho e, ó, toda vez que ela sentir aquele cheirinho, ela vai lembrar de você. Vai lembrar da sua marca. Então, eu já tenho o meu cheirinho, toda vez eu jogo o meu cheirinho e a pessoa vai lembrar de mim. Então, eu vou colocar esse custo também. Então, você vai calcular quanto que eu vou gastar. É uma tag, ó, igual o meu, tem a tagzinha. Vou colocar essa tag, vou colocar algum penduricalho, tudo isso eu tenho que calcular, ver quanto que eu vou gastar, tá bom? Então, o meu cálculo que deu para essa necessaire aqui, o cálculo que eu gasto para poder fazer, dá em torno de R$3,75, tá? Para fazer do jeito que eu faço, tá? Principalmente se for produção em escala, sai mais barato ainda. Por quê? Por que sai mais barato? Porque eu vou economizar no tempo, eu vou economizar com a costura e o corte, eu vou economizar na estampa, eu vou economizar na hora de prensar e na hora de cortar. Então, quando eu faço produção em escala, que eu faço quantidade, eu faço, vamos supor, 30, 40 bolsinhas dessas ao mesmo tempo, ela acaba saindo mais barata ainda do que fazer uma só. Porque o tempo que eu gasto para fazer uma só, eu gasto para fazer 30, né? Então, assim, é impressionante. Ah, como, Cris? Gasta. Você fazer um produto só, você gasta o mesmo tempo que fazer 30. Eu prefiro 1000 vezes, gente, fazer 30, 40, 50 do que fazer uma, tá? Porque fazer uma demora muito mais.
muito mais tempo. Garganta secou, tô falando demais. Então vamos lá, voltando, né? Então deu pra entender? Ai, voltando, né? Eu gasto R$3,75. Uma regrinha que todo mundo põe, que é a regra de 3, né? Aí a gente põe esse R$3,75 vezes 3, pra você tirar um dinheirinho de material, um dinheiro de lucro e um pra te pagar. Você, aí tá aqui, ó, tá dando R$11,25. Se eu for vender essa necessaire, a unidade, eu não vou vender ela R$11,25, ela vale mais. Ela vale mais. Ainda mais se ela for personalizada e vender uma unidade só, eu consigo vender, eu vendo, por exemplo, uma, que essa é a necessaire grande, eu vendo a R$18 a grande, se for uma só. Se for na quantidade, eu vendo ela a R$14, né? Então, assim, ainda tem além do que eu gastei, R$11,25. Vocês lembram quanto que eu gastei? R$3,75. Então, olha só, a margem de lucro é muito grande, né? Então, dá pra ganhar bem, né? É só você saber calcular. Isso vai ser uma vez só, você vai fazer isso para cada peça. Depois que você fizer isso uma vez, você não precisa fazer mais. E você já põe valor de uma peça e valor no atacado, né? Porque o atacado, é o que eu falei, você gasta menos tempo e produz mais, tá? Então, você tem que diminuir um pouco desse valor, tá? Deu pra entender direitinho, gente? E aí, vendi tudo. Como eu vou investir o dinheiro que eu ganhei com a venda do meu produto? Como que eu faço, gente? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, deu pra entender? Então tá bom. Então, o que que eu faço, gente? Pra poder... como que eu invisto esse dinheiro que eu ganhei com a venda do produto? Gente, uma coisa muito importante, que se eu tivesse aprendido lá no começo, hoje eu acho que eu tava mais longe ainda do que eu estou, né? Eu falo que eu cresci muito, 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 né? Tem gente aqui na live comigo que sabe, que me acompanhou, sabe como que eu cresci, onde que eu estava e onde que eu estou hoje, né? E eu nunca desisti e nunca vou desistir, né? E continuo não desistindo, querendo crescer sempre mais. Então, gente, a gente tem que aprender muito a investir o nosso dinheiro, né? É importante, desde que você comece lá do zero. Se eu tivesse feito isso lá no começo mesmo, se alguém tivesse me orientado a fazer isso, de repente eu estava bem melhor agora, mais ainda do que eu estou. Então, você tem que separar o seu dinheiro da sua renda extra, né? Você tá gerando uma renda extra para sua família. Então, o que eu vou fazer com essa renda? Eu vendi R$100, certo? Você vai lá, desses R$100, o que eu vendi? Vamos arredondar. Eu vendi 10 necessaire dessas por R$10, tá? Então, deu R$100. Então, o que eu vou fazer? Qual que foi o meu lucro? R$100. Eu vou tirar desses R$100, 10% eu vou deixar guardado, que é para o investimento futuro, de um equipamento, de uma máquina, tá? Então, R$10 vai ser para investimentos, tá? Investimentos no seu próprio negócio. Mais 10%. Mais R$10. Esses R$10 você vai colocar para alguma emergência de algum equipamento que você já tenha, tá? Às vezes sua máquina de costura que precisa de uma manutenção, a prensa, a impressora. Então, você tira 10% para manutenção de equipamentos, tá? Mais 10%. Vamos lá. Mais 10%. Esses 10% você vai se pagar, tá? Esses 10%, esses R$10 é seu. É o seu salário. De R$100 você vai receber 10. E você vai tirar mais R$10
para conhecimento, tá? Como assim, Cris, conhecimento? 10% é para o seu conhecimento, é para você fazer um curso online, fazer um curso presencial ou investir alguma coisa que vai melhorar o seu conhecimento, tá? Então, 10%, R$10 vai ser para o seu conhecimento, certo? Sobrou quanto? R$60. Esses R$60 você vai fazer o quê? Se você precisar, você vai pegar, você vai comprar metade material e a outra metade você coloca lá para sua família, tá? Eu sempre falo isso. Sobrou 60% e 60%. 30%, você tá gerando uma renda extra, mas você tem que multiplicar essa renda extra também. Não adianta você pegar os R$100 e ir lá no mercado e comprar as coisas para sua família. E aí? Como que você vai investir novamente? Como que você vai comprar material novamente? Como que você vai adquirir novas técnicas no seu artesanato? Você não vai conseguir. Então, é muito importante você fazer isso, tá? Então, desses R$60 você vai tirar 30. Nossa, Cris, mas é muito pouco. Trabalhei pra caramba, fiz 10 necessaires, vendi e vou tirar só R$30 pra minha família. Eu tô querendo gerar renda extra. E você fala pra me tirar R$30 só? Tá de brincadeira comigo, né? Não, não tô. É assim que você tem que fazer. Se você quer crescer rapidamente, você tem que fazer isso. Porque senão você não vai conseguir crescer. Porque você vai ficar enfiando o dinheiro todo que você recebe, aí você vai misturar tudo, já não vai saber o que é nada e não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então, tem que colocar essa meta na sua vida, senão não vai. Então, faça isso desde já. Primeira venda que você fizer, você já faça isso. Já tira isso. Então, vamos lá. 10% para investimento em equipamentos, 10% para manutenção de equipamentos, 10% é seu. Você pega esses R$10 e faz o que você quiser. Vai se divertir com esses R$10. Não tem problema. Ah, eu quero R$10 e vou colocar com mais os 30% para minha família. Tudo bem, ele é seu. É o seu salário. Esses 10% vai ser o seu salário. E 10% vai ser para conhecimento. Você tem que ter conhecimento, você tem que crescer, você tem que sempre buscar técnicas novas, coisas novas, fazer cursos, se aprimorar sempre. Tá bom? Deu pra entender? Então, gente, sempre essa regrinha. 6 por 4, tá? 10, 10, 10, 10 e 60. Desses 60, 30, 30. 30 vai pra família e 30 você vai comprar material de novo pra você investir. Porque se você for olhar lá o cálculo que nós fizemos lá no começo, esse 30 é o suficiente pra você fazer até o dobro de 10 necessários novamente. Tá bom? Então, vamos lá. Como conquistar novos clientes e fidelizar os clientes antigos? Como que eu faço isso, Cris? Ai, é tão difícil vender. Nossa senhora, cliente é muito complicado para vender. Ele não me entende. Ai, não sei o que. É difícil lidar com o cliente? É. Mas o que a gente pode fazer? Primeira coisa, sempre oferecer produtos de qualidade. Aquela dica que eu falei lá do comecinho do cheirinho. Gente, eu conquistei os meus clientes com isso. Eu ouvi é o que eu falei do conhecimento. Eu sempre estava buscando alguma coisa. E eu ouvi falar sobre esse marketing olfativo. Opa, foi. Olfativo. Então, eu fui e comprei uma essência que eu gosto muito, que é de chocolate com avelã e de bambu. Comprei essas duas. E eu mesma fiz a essência em casa com álcool de cereais, coloquei naqueles vidrinhos de espirrar, espirrei dentro das necessaires. Gente, foi sucesso. Foi sucesso. Todo mundo gostava e uma pessoa vai falando para outra. E isso, a cliente vai ficar com você, ela não vai embora. Se você sempre oferecer um mimo para ela, de vez em quando você dá um porta-moeda, de vez em quando você dá um descontinho. Ah, olha, eu vou te dar um descontinho especial. Dá uns 5% de desconto. Não vai te afetar e a cliente vai ficar super feliz.
e ela vai estar sempre com você. Atender dentro do prazo. Gente, isso é muito importante, né? Eu falo que, graças a Deus, até hoje, eu nunca deixei de atender cliente. Tipo assim, a festa, né, é hoje. Eu entregar amanhã, para que a pessoa ficar sem a mercadoria. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Sempre posso ter tido alguns problemas de entregar. Igual como eu já falei com vocês, tem parceria com salões de festas aqui na cidade. Então, assim, às vezes o salão de festa deixa para a última hora as lembrancinhas para ver se sobrava alguma coisa e chegava para mim assim na quarta, quinta-feira: Cris, dá para fazer 30 bolsinhas? Vambora, vamos fazer. Quando que é o aniversário? Sábado, 5 horas da tarde. Posso te entregar no sábado até 4 horas? Pode. Então tá, beleza. Chegava 3h30, 4 horas, estava entregando lá na porta do salão, mas entregava a tempo. Nunca deixei para entregar depois sem deixar de entregar, isso nunca. Então isso é muito importante para você fidelizar o seu cliente. Você tem que cumprir com o prazo de entrega. Tá? Isso é muito importante. E quando você se planeja, faz tudo direitinho, que você consegue entregar antes do prazo, então, gente, o cliente fica feliz da vida. Ele, poxa, tava esperando, só daqui a uma semana você já me entregou. Já te entreguei. Que maravilha! Vou comprar com você sempre, entendeu? Então, isso é uma maneira de você fidelizar o seu cliente, né? E como eu trago clientes novos? Com isso. Porque esse cliente que você conquistou entregando dentro do prazo, fazendo aquela peça super caprichosa, com cheirinho, com um mimozinho, para criança, sempre gostava de colocar um pirulitinho, uma balinha, uma coisinha pequena que você colocar dentro, você já conquistou. E ela vai falar para outra pessoa. Por exemplo, agora no Dia dos Pais, eu tô fazendo a campanha do Dia dos Pais, já tem mais de um mês, né? Que eu fiz umas tábuas muito bonitas, personalizadas, e a gente tá trabalhando a campanha do Dia dos Pais. Só que, né? O cliente sempre deixa pra última hora, gente. Isso é normal. Eu já tô até acostumada com isso. Quando foi essa semana, bum! O WhatsApp não parava. Todo mundo começou a pedir. Gente, o que teve de cliente falando assim: falei pro fulano, tá, vai te chamar aí. Falei pro ciclano, tá, vai te chamar aí. Adorei o atendimento, tô falando pra minha amiga. E assim vai. E a maioria, gente, 90% dos meus clientes vieram através de outros clientes. E é assim, é o famoso boca a boca, tá? O boca a boca funciona mesmo. Então, é isso, você tem que conquistar o seu cliente, tá bom? Conquista ele. Depois que você entregou a mercadoria, pergunta se ele gostou, pergunta se ele pode estar te marcando nas redes sociais, né? O interessante também é você fazer um cadastro de clientes com a data de aniversário dele, com a data de aniversário dos filhos. Quem trabalha com festa, igual eu trabalha, colocar lá, fazer uma fichinha, colocar a data do aniversário para no próximo ano, quando estiver chegando a data do aniversário, você já vai lá dar uma cutucada no cliente. E aí, vamos fazer festa esse ano? Vou te enviar o catálogo para você dar uma olhada, e assim vai, tá? E com o tempo você vai aumentando os seus produtos. Você monta um catálogo, você já vai ter aquela experiência melhor de atendimento. Isso tudo é muita experiência. Mas você pode começar já agora a fazer isso. Todas essas dicas que eu tô te dando. Você pode começar agora, que você vai crescer muito mais rápido. Eu aprendi muito na cabeçada, sozinha, sem ninguém para me ensinar. E eu tô aqui para te ajudar, tá? Ajudar você a crescer rapidinho, sem passar pelo que eu passei, entendeu? Então, se liga nessas dicas, aproveita tudo isso que eu tô te falando, faça tudo isso, comece desde já. Você já pode começar amanhã mesmo
a fazer o seu artesanato personalizado com sublimação em costura criativa. E daqui a pouquinho, ó, na produção em escala, fazendo aí, ó, quase 100 necessaire por dia, tá bom? É só você querer. Acredite no seu sonho que você vai longe, tá bom? Deu para entender direitinho, gente? Quem tá aí me acompanhando, tem alguma dúvida? A garganta fica sequinha. Então vamos lá. Outra coisa que é muito importante para vocês. Além disso tudo que eu falei para vocês, vocês têm que fazer o que eu falo sempre com os meus clientes. Nossa, Cris, gostei, amei. Eu faço tudo com muito amor e carinho. Faça todas as suas peças, toda vez, se você trabalha com artesanato, você tem que amar o que você faz. Tudo que você ama o que você faz, sai tudo melhor, né? Então, ame sempre o que você faz, porque tudo vai, tudo flui, tá bom? Então, gente, foi isso. Você aprendeu como gerar renda extra com sublimação em costura criativa. E espero que essas dicas tenham ajudado bastante vocês e que ajude vocês a gerar amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Se não tem os equipamentos, Cris, vai lá na gráfica e já pede. Vai lá, pede para rodar o banner lá e já começa a costurar, tá bom? Então você vai vender e decolar, tá bom? E não deixa de seguir a gente no Insta e no Face e se inscrever no canal lá do YouTube, tá? Para ter mais conteúdo como esse, tá bom? Muito obrigada, espero que tenha ajudado todos vocês com essas dicas e até a próxima, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau!